Bom, vocês viram uma das conversas aí do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, que foi interceptada aí pelo Intercept, em 31 de agosto de 2016. Guarda a data, 31 de agosto de 2016. É aquela conversa em que o Sérgio Moro pergunta se não está demorando muito aí as operações, né? E o Deltan responde o seguinte: decidimos postergar tudo até sair essa denúncia contra o Lula, menos a operação do Tacla Duran, pelo risco de evasão, mas ela depende de articulação com os americanos, que está sendo feita. É interessante quando você pega esse diálogo, 31 de agosto de 2016. E daí nós vamos lá atrás, um livro que saiu em 2017, do Tacla Duran. Ele estava escrevendo um livro sobre a Lava Jato, jogou na internet, tirou em seguida, mas o copião, pessoas conseguiram o copião e passaram. Nós fizemos uma série aí com o DCM sobre delação premiada e parte do livro estava lá. Então, em junho de 2016, nós estamos falando lá, o primeiro 31 de agosto de 2016. Um pouco antes, em junho, o Tacla Duran contratou um advogado e se dispôs a negociar um acordo com o Homeland Security, o DHS, que é a organização lá do governo americano, criada em 2002 para atuar nessas grandes operações internacionais. O primeiro advogado era o Edgar Leite, ele foi com 2 advogados. Depois eu falo quem é o segundo. Houve um primeiro contato com o Departamento de Justiça, depois mais 7 reuniões que se estenderam até 20 de junho. Lá em cima nós estamos falando em 31 de agosto. A reunião foi coordenada por David Leste, que é do FCPA, que é o Escritório para a Prática de Atos Corruptos, lá dos Estados Unidos. Lá eles explicaram ao Tacla que os procuradores brasileiros sabiam desses contatos. Não era interesse deles conflitar com os procuradores brasileiros. Mas, para surpresa do Tacla, antes da reunião, já tinham vazado aqui do Brasil uma versão traduzida da delação de Vitor Veiga Borim. Esse Vitor Veiga Borim era um dos operadores do Mailing Bank Antigua, que era o cérebro do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht. E lá, nessa delação, ele falava do papel do Tacla Duran como advogado. Isso criava o risco da árvore envenenada, do fruto da árvore envenenada, que só não existe no Brasil, né? O que é o fruto da árvore envenenada? Se tiver uma coisa irregular no processo, anula tudo. E o fato dele ter prerrogativas de advogado poderia atrapalhar. Então, houve aí, a reunião foi interrompida e um agente do DHS, Svetlana Angel, foi incumbida de conversar com o Tacla para saber tudo o que ele poderia contar sem comprometer as investigações. Na terceira reunião, decidiu-se, então, avançar desde que o Tacla não mencionasse nada relacionado com o seu trabalho como advogado. Então, o Tacla passou a discorrer sobre essa atividade do Departamento de Operações Estruturadas. A intenção americana era conseguir alguma informação de alguma propina paga nos Estados Unidos para que a operação ficasse com eles. Aí, o Tacla, no livro, diz que abriu o seu sigilo bancário e comprovou que não havia nenhum pagamento feito a autoridades ou políticos. Um dos advogados do Tacla propôs a negociação de um acordo de imunidade entre procuradores brasileiros e americanos, que pedisse que a Lava Jato no Brasil utilizasse a delação, as confissões do Tacla lá para processá-lo aqui. Daí começa o jogo. No dia 18 e 19 de agosto, esse David Leste manteve reuniões com o Deltan Dallagnol e o Robertson Pozzobon. O Pozzobon é aquele que faz o segundo palestrante lá daquele infausto apresentação lá do PowerPoint. É aquele que fala o seguinte: o fato do apartamento não estar em nome do Lula prova que o Lula estava querendo esconder a titularidade do apartamento. Isso é um clássico aí do direito brasileiro que mostra em que nível caiu essa parte criminal do Ministério Público, né? Daí chega 31 de agosto. Você tem a conversa entre Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol com o risco de evasão. Daí as investigações seguiriam adiante sem a participação dos procuradores brasileiros, se saísse esse acordo. No dia 2 de setembro, ou seja, 2 dias depois
dessa conversa do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, o Pozzobon pede a prisão preventiva do Tacla para os americanos. Em função disso, o David Lash, lá, que era o procurador americano, informou a negativa dos Estados Unidos em fechar a colaboração. Algum tempo depois, eles entraram lá com aquele alarme vermelho da Interpol, dando o Tacla Duran como foragido. Ele não podia estar foragido porque ele estava em contato com as autoridades americanas. Toda a confusão vem quando lá atrás nós não pescamos um elo importantíssimo nessa viagem do Tacla Duran aos Estados Unidos, que é o Marlos Ares, aquele parceiro da Rosângela Moro, naqueles casos das APAES do Paraná. Ele levou o Marlos Ares. Logo depois, quando surge o nome dele, ele dá uma entrevista para a UOL, onde nessa entrevista ele disse que estava pagando uma taxa digamos, de segurança para garantir a imunidade dele e pagando para o Marlos Ares. Teria pago aí 600, 700 mil dólares para o Marlos Ares. Que se havia um risco concreto, se ele tem realmente esses dados aí, na cooperação com os americanos, isso vira à tona. Vamos fazer agora as ressalvas. O Tacla é um sujeito esperto, aí é um sujeito que ele não é santo, tá? Então tem que se ficar um pé atrás com o que ele declara. Por outro lado, tudo o que ele tem declarado até agora, ele tem mostrado documentos. Quando teve aquela proposta do Zucoloto de honorários de 5 milhões de dólares por fora para poder reduzir o valor da multa, isso aí ele mostrou isso aí auditado aí no celular dele. Ele tinha isso auditado, tinha o e-mail que foi enviado pelo Pozzobon para ele, mostrando como que seria feita, digamos, essa redução do valor da multa. Simplesmente, segundo esse material, a Lava Jato indicaria uma conta do Tacla para ser confiscada, essa conta não teria o valor, não cobriria o valor da multa de 15 milhões, não encontrando nada lá, ele poderia pagar 5 milhões. Isso aí está na proposta. Tacla Duran está chutando, está blefando ou é verdade? Em qualquer lugar sério do mundo haveria investigação. De jeito nenhum não haveria condenação prévia de ninguém. Não haveria nenhuma suspeita lançada, nenhuma acusação lançada contra Dallagnol, contra Pozzobon, contra Sérgio Moro, mas haveria uma apuração. Então você investigaria, pegaria o que o Tacla Duran teria para apresentar de prova, haveria uma peritagem, como já houve, segundo ele, houve na Espanha, mas uma peritagem que ele contratou. Então você investigaria se ele está chutando ou se realmente ele tem bala na agulha. O fato do Marlos Ares ter entrado na delação premiada e das suas ligações com os Moro, nós já apontamos lá atrás. Havia, no mínimo, um conflito de interesse muito forte aí. Bom, daí vem a questão, por que Tacla Duran não falou antes desse pagamento aí de 600, 700 mil dólares? Por uma razão simples. Ele se auto-incrimina à medida em que ele admite que pagou suborno. Então, para ele jogar isso aí, como ele jogou nessa entrevista, certamente ele decidiu partir para uma estratégia de tudo ou nada, mostrando que foi vítima de achaque ou não. De qualquer modo, é só a investigação das provas que vai comprovar quem tem razão. Não é em cima de indícios, não é em cima de convicções. É em cima das provas. Se ele pagou, como pagou e para onde foi esse dinheiro. Esse vai ser o ponto efetivo que, digamos, à medida que se aprofundar as análises aí do material da Intercept, deve aparecer. A Intercept diz que está fazendo outras parcerias. Tem muitos juízes aposentados, pessoas que conhecem profundamente esses processos e tudo, que podem ajudar muito a juntar essas peças aí. É um pessoal, uma rapaziada com garra e tudo lá na Intercept, mas aparentemente ainda sem esse conhecimento dos meandros dessas operações. Então, tem muito voluntário aí de juízes, ex-procuradores, tudo, que poderiam ajudar nessa garimpagem. Mas, efetivamente, é uma chance de se colocar, de se passar o Brasil a limpo, efetivamente.